Boa tarde, maravilhosas! Sejam bem-vindas. Está no ar o Conecte Uma, aqui no Sistema Norte de Comunicação. O programa que conecta mulheres, compartilha histórias, inspira negócios e transforma vidas. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que veio de longe, tá, gente? Só para nos prestigiar. Estou com ela, a empresária incrível e visionária, a Daniele. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Daniele Posidônio, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao nosso estúdio. É um prazer ter você aqui. E vamos começar com um bate-papo exclusivo, conhecendo a gestora, conhecendo a mulher, na verdade, né, por trás da gestora, porque eu estava ali encantada com a história de Dani. Eu digo, Dani, eu não conheço a história da sua empresa, vai me contando. Eu disse a ela, então você vai contar tudo isso lá no nosso programa, pode deixar. Então, Dani, se apresente melhor, conte um pouco sobre você, como começou a sua história com café. Gente, vocês não sabem porque eu estou tão apaixonada, né? Porque é sobre aquilo que eu gosto. O que eu mais gosto, na verdade, café, né, Dani? Um encontro no café, né? Então, eu sou Daniele Posidônio, sou filha de Albaniza Freire, chefe de cozinha, que deixou um legado maravilhoso da Chevu Café. Chevu Café é o meu, gente, é porque eu amo tanto que eu só falo. Ela deixou um legado que é o Grupo Chevu. Hoje eu estou à frente da Chevu Café. Hoje eu e minha irmã mais velha levamos o legado da minha mãe, que começou há anos atrás, ainda quando ela era adolescente. Ela trabalhava com a mãe e sonhava em ter algo voltado para a gastronomia. Foi embora para o norte. No norte ela era professora de matemática. E num determinado período da carreira, ela resolveu seguir aquela alma que ela tinha, que era cozinhar. Ela gostava de cozinhar, ela amava fazer aquilo. E aí ela criou o Água na Boca, era em Tucuruí, no Pará. Passaram-se os anos, voltamos para Campina Grande. Em Campina Grande nasceu a Chevu. A Chevu vem de um sonho dela ainda de adolescente. Começamos com uma doceria, passamos depois para um buffet e hoje aumentamos o grupo com as cafeterias, que hoje eu estou à frente. Uma história muito interessante. Não é só isso não, tá, gente? Ela vai falar mais. Dani, você estava lá na nossa sala ali conversando e você me falando que você também passou por uma transição de carreira, né? Sim. Você é formada... Sou formada em turismo, sou bacharel em turismo, sou especialista em gestão e promoção de eventos. Morei 18 anos em Brasília. Levei uma bagagem de evento social de Campina Grande com a mãe e lá fui trabalhar em eventos corporativos. Atuei durante 18 anos atendendo os órgãos públicos federais. Passei 6 anos fazendo evento da Presidência da República, do qual acompanhei vários presidentes, porque eram licitações, então independente de cadeira. E eu tive uma bagagem muito grande com isso, mas sempre tudo novo que eu aprendi lá, eu dizia assim, meu Deus, como a vivência e o legado da minha mãe e o que ela ensinou era importante e fazia diferença. Sim. Então, eu passei 18 anos em Brasília trabalhando na área de eventos corporativos. Depois dos 18 anos, eu tive que voltar a Campina Grande, que a minha mãe teve um problema de saúde e eu vim ajudar minhas irmãs a cuidar dela. Nesse processo, o Dr. Dalton nos convidou para abrir o café no Help. E aí minha mãe dizia, Deus me livre, quero mais isso não, já tenho 70 anos, eu cozinho é por amor, isso aqui já me dá, Chevu já me deixa muito feliz, que a minha mãe sempre gostou muito do que ela fez por amor. Ela sempre fazia questão de ir no cliente e na mesa, saber o que você gostou, a pessoa chegava para devolver um prato e dizia assim, ai, Albaniza, meu convidado ficou tão feliz, disse que nunca comeu nada igual. Ela disse, esse era o pagamento dela. Então, a gente aprendeu isso com ela. Quando o doutor Dalton convidou, ela disse, quero mais não. Vida de hospital, quero não vai ter horário para abrir, não vai ter horário para fechar, quero não. E aí, a gente aproveitou a oportunidade e começamos pelo Help. E aí, voltando para Campina Grande, fui fazer a transição de prestadora de serviço, funcionária e executiva na área de eventos corporativos para ser gestora do café. Então, foi uma mudança radical e nova na minha vida. Foi um desafio. Eu ia dizer isso agora, foi uma mudança radical, né, sim, Dani? Sim, grande.
grande, assim. A gente acha que é uma coisa assim, abre uma porta, contrata um funcionário, coloca uma comida boa, a pessoa vem, vai comer, vai elogiar, tá ótimo, é suficiente. Não, gente, é tanta coisa, são tantas responsabilidades, são tantas pessoas. Então, o que a gente pensa que é algo muito, muito simples, por nascer e se criar dentro de uma cozinha, abrir um negócio. Quando você abre um negócio que você trata com pessoas, que você contrata pessoas, você vê que você não está contratando um. Você está contratando ele, o filho, o marido, a família, e que você, de qualquer forma, acaba sendo responsável. Né? Então, foi uma mudança que está sendo prazerosa. E assim, Dani, o que eu percebo, o amor como você trabalha, o amor como você atende. Gente, ela é uma empreendedora, uma empresária, que assim, ela faz a diferença dentro da empresa dela. Por quê? Porque Dani, ela já vem com a solução para tudo, né? Então, assim, caminhar com você esses dias, né? Tivemos apenas 2 encontros do Connect lá na Chevus e, assim, me encantou de verdade, desde o sabor da comida, né? O atendimento, o ambiente, né? E o atendimento da Dani é diferenciado. Oh, fico feliz. Eu não sei o porquê, eu estava falando para ela aqui, gente, que eu e Dani foi... como é que se diz? Amor à primeira vista? Não, inspiração à primeira vista. Existe o amor à primeira vista, né? O meu foi inspiração à primeira vista, porque eu disse assim, nossa, como é bom quando a gente encontra um empresário, proprietário que está de dentro e vê o amor, né? A forma como ele está ali resolvendo junto com os funcionários. E isso faz toda a diferença, Dani, na gestão, né? Sim, com certeza. Eu aprendi com a minha mãe que o contato físico, emocional, o tratar bem, ele é essência. Ele é o essencial para tudo dar certo. E assim, eu sou muito de abraçar, eu sou muito de sentir, eu sou muito de ouvir. A gente já tem uma vida muito tumultuada no dia a dia, a gente já tem muitas dificuldades para serem alcançadas e serem buscadas mesmo. Então, se eu posso facilitar, por que eu vou dificultar? Verdade. Por que eu vou dizer para a pessoa, por que eu vou dizer um não no qual eu posso dizer um sim? Por que eu vou dizer, ai, não sei se eu vou dizer, vou tentar, vamos fazer, vou buscar. Posso até nem saber naquela hora, mas eu sempre tive muito essa vontade de ajudar. Acho que as dificuldades que a gente passa em termos emocionais, porque graças a Deus eu nunca tive problema em condição de vida, mas emocionais... Você morar longe da família, eu era a única que morava fora, então meus pais sempre moraram em Campinas e minhas irmãs. Eu fui embora para Brasília. Você vai para uma cidade que você não conhece ninguém, onde lá é um mundo totalmente diferente, e as pessoas é um dia após o outro, um minuto após o outro. Então você tinha que se virar. Você era só mais um naquele meio. Diferente quando a gente vive numa cidade menor, onde a gente é conhecido, onde a gente tem os pais que são conhecidos, que nos apresentam para a sociedade. Lá, não. Era você e você mesmo. Tanto é que eu brinco dizendo, em Campina Grande eu sou Daniele Freire, porque é o sobrenome da minha mãe. Em Brasília ninguém conhece por Daniele Freire, conhece por Daniele Posidônio. E aí, do qual eu adquiri do meu marido, que foi de casamento. E aí eu brinco com ele, viu? Olha, marido, se deixar, perdeu o nome, porque eu não devolvo, viu? E lá todo mundo me conhece por esse nome e ficou. Então hoje eu me identifico com esse nome, porque eu me fiz pessoa fora de acreditar que eu sou capaz, porque uma coisa é a gente viver com pai e mãe, que a gente está ali, né? Exato. Sempre protegido, né? Sempre sabendo que se a gente pisar um pouquinho fora o pai e a mãe... Quando você está num lugar onde você não tem isso... Verdade. Você consegue andar com as pernas. Então foi ali que eu me fiz mais forte. Com a base que eu tive de família e mais forte, me fazendo eu ser eu mesmo um pouquinho em outra cidade, né? Exato. Dani, quando foi assim, quando você voltou de Brasília para cá, você já voltou já com a ideia de tomar conta do café, como seria? Como foi? Conta pra gente. Não, na verdade eu vim para cuidar da minha mãe, ajudar a cuidar da minha mãe, porque eu trabalhava home office desde a pandemia. Sim. A minha irmã mais velha é a pessoa que ficou sempre ao lado da minha mãe na Chevus, na casa Chevus, que é onde a gente tem o buffet. Então a Fabiana, ela hoje está à frente da casa da qual a minha mãe construiu todo um legado. Com os dias que eu estava em Campina Grande, durante o processo de saúde da minha mãe, o Dr. Dalto convidou para abrir o café no Help. Sim. E aí, como a gente já tinha um sonho de voltar para morar em João Pessoa no futuro, na aposentadoria,
trazer o nome da Chevu de Campina Grande para João Pessoa, a gente sentou e disse assim, bem, eu acho que Deus está antecipando nossos planos e dando uma oportunidade que não vai bater duas vezes. Verdade. Dentro de um hospital com renome, dentro de um hospital que cresce tecnologicamente, que investe na cidade, vamos para o HELP. E aí montamos o café no HELP. Mas eu ia voltar para Brasília. E aí, nesse processo, o Dr. Dalto convidou a gente para montar no museu, no MAC. Então, hoje, a Chevu Café, a primeira unidade foi no HELP, há um ano atrás, e o MAC, que está funcionando ainda a ser inaugurado. Que espero até o começo do mês que vem a gente está com ele inaugurado. Assim surgiu o café, assim eu voltei. Não vim com o intuito de abrir café agora. E aí estamos à frente do nome, eu e minha irmã. Gente, e a gente teve a experiência do Connect, né? Como vocês viram, todo mundo perguntando, que foi muito lindo aquele evento. Aqui em João Pessoa ficou todo mundo apaixonado, né? Então, aquele café dentro do MAC, do museu, que é o café da Dani, que é o Chevus. Agora, Dani, vamos lá, a parte que eu tive tanta curiosidade e acredito que as nossas telespectadoras e seguidoras e Connect também quer saber. Conta a história do nome, Dani, o nome da Chevus. Eu achei bem interessante. Então, Chevu partiu quando a minha mãe trouxe a doceria de Tucuruí para Campina Grande. Lá em Tucuruí chamava-se Água na Boca. E aí, quando a minha mãe veio para Campina Grande, ela iniciou na Vila Borghese. Algumas pessoas podem lembrar, como já tem mais de 30 anos, era um espaço muito voltado para aqueles espaços europeus, que era aquelas coisas mais aconchegantes, uma coisa mais intimista, tinha um mezanino de madeira, um primeiro andar. E aí ela disse, o nome não combina, então nós vamos buscar outro nome. E aí ela foi para uma agência, a agência deu algumas relações de nome. Sim. E deu 20, depois desceu para 10, e desses 10, a Chevu significa nosso lar, nossa casa, é um nome francês, e ela disse que tinha mais a ver com a essência dela, porque ela entende que cozinhar para casa, onde une a família em volta de uma mesa, onde traz amor, onde traz esse acolhimento, aí ficou Chevu. Então ela passou a chamar Chevu por isso. Chevu. Então é um nome francês. Eu fiquei assim encantada, né? E depois que eu vim de Curitiba, então, que conheci a história, né, do maior restaurante, aí eu estava contando na van, né? Contando como aconteceu. Então eu fiquei lá na nosso Connect Experiência, a gente não teve muito tempo de falar sobre negócio, gente. Foi para distrair, né? Foram 3 dias, não foi, Dani? Foi, assim, mas foi 3 dias, mas a gente não teve tempo de falar de negócio. Então foi o tempo realmente para a gente se conectar, se autoconhecer, né? Distrair também, extravasar, né, Dani? Foi, então, exatamente. Assim, e aí, quando eu voltei, chegando em casa, eu fiquei lembrando do rostinho de cada mulher, né? E eu me lembrando da história de cada uma. Eu disse, nossa, eu preciso ter um momento a sós com Dani para entender, porque o nome me chamou a atenção, aquele nome meu, europeu, e tudo que vem da Europa me fascina, vocês sabem, né? Então, eu disse, hoje eu vou matar minha curiosidade. Dani, hoje vamos falar só sobre você e sobre a história da Chevus. Mas vamos lá, falando um pouco da parte de gestão. Sim. Como está sendo para você hoje estar à frente de uma empresa e tendo que estar liderando, né, nessa parte de gestão mesmo, nessa parte de lidar com os colaboradores? Como é que tem sido essa relação para você? Diretamente, um né? Desafio gigante. Cada dia a gente mata um leão, né? Brincando. Na verdade, a gente estava conversando, né, há pouco, e eu estava dizendo que ontem eu tive o privilégio de assistir uma aula online de aumento de ticket médio. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, né, vou assistir, vou sair com várias ideias, montar várias coisas, já vou pensando como é que eu vou vender isso. Então, o maior desafio de hoje é lidar com pessoas. E eu acho que hoje é o maior desafio da gestão. E aí a aula era sobre lidar com seus colaboradores. Exatamente, motivá-los, fazer com que eles façam parte de um sonho. Porque por mais que a empresa sonhou, a gente sonhou de ter uma empresa, o sonho de cada um, então o funcionário tem que fazer parte dele, vestir a camisa, sabe? Se sentir importante. E aí meu desafio de ser gestora é, um dia após o outro, lidar com pessoas
forma diferente, pensamentos diferentes, comportamentos, temperamentos, e a gente saber que um completa o outro. E nunca estamos prontos, sempre vamos aprender. Dani, segura um pouquinho aí que a gente já volta com essa história inspiradora, porque nós estamos indo agora para os nossos comerciais e voltamos já para o segundo bloco falando sobre propósito e legado. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Boa tarde, maravilhosas! Estamos voltando com o segundo bloco do Connect Woman, aqui no Sistema Norte de Comunicação. E eu estou aqui hoje com uma empresária maravilhosa, que é a Daniele Posidônio. Vamos falar agora, na verdade, né, Dani, sobre legado e propósito. Dani, você estava falando agora há pouco, no primeiro bloco, né, a questão de como liderar, né? E como está sendo esse propósito para você? Tendo que estar à frente agora de uma equipe, aliás, duas equipes, Sim, né, Dani? Sim.
Meu maior desafio é montar a equipe, né? São pessoas que vêm de classes diferentes, Sim. propósitos diferentes, desafios diferentes. E assim, pessoas que estão começando, pessoas que estão finalizando carreira, mas que ainda têm muita disposição para o mercado. A própria vida em Campina Grande, que para mim tem muita coisa nova, diferente de quando eu saí. Então, são desafios a cada dia. As pessoas são ou muito jovens, que estão começando, e aí o pessoal jovem tem uma forma de trabalhar, e aí o pessoal meia-idade tem outra, o pessoal que está saindo. Então, são diferenças que a gente tem que lidar numa gestão onde você tem que trazer todo mundo para o mesmo propósito. Sim. Então, esse desafio está sendo cada dia mais prazeroso, mais prazeroso. São os desafios que toda mulher empreendedora, empresária consolidada, né, encontra na Sim. parte de gestão, né, Dani? Sim. E me diga uma coisa, dessa história toda, que como ela tá uma bebezinha, gente, tá uma bebezinha ainda, mas tem uma história, carrega um legado, né, Dani? Durante esse tempo que você está à frente da cafeteria, o que foi que mais assim te inspirou? Qual foi o atendimento que você fez lá, como você está de dentro, você acompanha, que mais te emocionou? Olha, tem 2 momentos que para mim são marcantes. Um dentro do Help, quando uma amiga do meu pai, que era muito amiga dele, eu brinco dizendo que eles eram tão amigos, só que meu pai torcia para o 13 doente. Sim. E ela para o Campinense. E quando ela entrou no café, que ela olhou para mim e falou assim: Daniele, seu pai, onde ele está muito feliz, porque com a vida que a gente tem, que ela é médica, esse lugar traz muita paz, esse lugar traz muita tranquilidade. Quando ela me disse isso, eu falei, meu Deus, estou alcançando o meu propósito. Porque qual era o propósito do café no hospital? Não era só ser uma cafeteria, não era só atender uma pessoa que estivesse precisando de uma alimentação. Uhum. Não. O propósito do café é acolher. Porque a gente dentro do hospital, seja no nascimento, seja no momento de doença, seja no momento de partida, a gente está em aflição. Verdade. Seja positivo, seja negativo. E aquele espaçozinho que a gente construiu era com o espírito, a alma, o sentimento, o clima, tudo, para que a pessoa conseguisse se desconectar por alguns momentos daquela aflição e ter uma paz, uma tranquilidade. Então, isso quando eu escutei dela, me emocionou e me deixou muito grata, porque eu sabia que os médicos, os enfermeiros, quem trabalha dentro do hospital, estaria alcançando. E outra, foi no evento do Conecta, na Rutra, que uma pessoa veio conversar comigo e disse que tinha ido para o meu café e quando eu me apresentei, que terminei de me apresentar, me chamou para conversar. E ela disse assim para mim, eu tinha muita vontade de conhecer a dona daquele café e eu vou me emocionar. E eu disse assim, por quê? E aí ela disse assim, passamos por um momento com meu filho de muita angústia no hospital, eu e meu marido. E a gente estava com uma fome, uma vontade de comer, e alguém disse para eles que tinha um café. E eles foram. Aí ela olhou para mim e disse assim, eu senti uma paz tão grande quando eu entrei no seu café com meu marido. Ficamos admirando o espaço, olhando, dizendo assim, quem foi a pessoa que idealizou isso aqui, que pensou, que trouxe essa paz e que tem essa paz para fazer com que o espaço continue da mesma forma, num momento de aflição muito grande que ela estava. E eu encontrei ela no Conect. Não conhecia, era uma coisa que ninguém tinha pensado, e quando eu me apresentei, ela veio falar comigo. Ali eu tive certeza que o propósito do café está sendo alcançado. Então, assim, foram dois momentos que me marcaram bastante. Linda história, viu, Dani? Linda história, porque, como eu falei para você, né? Domingo a gente foi visitar um ente querido lá em Campina. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei, sabe assim, com aquela fome. E eu amo café, né? Eu disse, para mim tem uma cafeteria aqui. Quando eu cheguei, fechada.
Aí eu disse, meu, como é que pode uma cafeteria fechada dentro de um hospital, né? Então, essa sua visão, Dani, realmente faz a diferença. Sim. E quando eu digo assim, gente, eu fico calada, mas eu fico observando, e a gente vê quando o empreendedor, a empresária, ela tem visão, né? Porque ela não mede esforço, ela não vê problema, ela só enxerga solução. E você viu ali uma grande oportunidade, Sim. não só de vender o seu produto, de abrir a sua empresa, mas também de acolher vidas. Principalmente, porque nós ficamos com nossa mãe no hospital e tivemos algumas dificuldades de alimentação. Eu dizia assim, eu boto um funcionário, mas eu não fecho a porta do café, porque eu não sei o que aquele outro está passando. Verdade. E assim a gente faz, o café não fecha nunca, nem sábado, nem domingo, nem feriado, nem dia 25, nem dia 1º de janeiro, ele não fecha. Eu revezo a equipe, porque trabalho com pessoas, elas têm vida pós-trabalho, mas a gente também tem que pensar naquele momento que a pessoa está num momento vulnerável dentro de um hospital, num momento delicado. Então, o nosso café não fecha, justamente pensando exatamente nesse e tendo esse propósito. Dani, me diga uma coisa, e como é que você faz? Qual é o hábito, né? Você coloca assim sempre em prática, porque queira, quer não, é como você está dizendo, de domingo a domingo, né? Mas como é que você cuida, né, da sua parte pessoal, né? O que é que você faz para manter esse equilíbrio com a equipe, dando todo o seu melhor para cada cliente que chega lá? E eu estou falando sério, viu, gente? Porque semana passada tivemos o nosso Connect Experiência e a saída foi de lá do museu e ela disse, amiga, não se preocupa, chama o pessoal para vir tomar café aqui que eu vou abrir. Então, 8 horas da manhã, a Dani já estava lá com a cafeteria aberta, com tudo funcionando. Cada coisa mais gostosa do que a outra. Então, eu agora estou voltando a ser responsável comigo, né? No sentido de cuidar da saúde, né? Tem que ser. Então, os primeiros meses, a gente teve que se dedicar mais. Aí eu deixei de fazer atividade, deixei de cuidar de mim, para poder botar o café para funcionar. E aí, com o passar do tempo, eu faço uma atividade física 2 vezes por semana, que eu tiro meu momento, que é inegociável, que é na terça e na quinta. E em relação a abrir os cafés, é trabalhar com o funcionário, entender que eles são partes daquilo. Então, a gente conversa, a gente explica, eles entendem, eles participam e a gente consegue tanto agradar o cliente, como agradar a nossa equipe, que são nossos colaboradores. Isso é muito bom ter esse olhar de cuidado, Sim. né? A Edneide, como a gente vinha falando, a contadora, eu acho muito bonito dentro da empresa dela, Dani, é que todo mês ela tem um momento especial para os funcionários. E eu digo assim, era uma coisa que todo empresário poderia fazer, porque quando a gente tem um colaborador satisfeito, Sim. ele olha para aquilo ali, não é como se ele trabalhasse, é como se fosse dele. Faz parte. Quer ver o seu negócio crescer, invista na equipe. Com certeza, sem dúvida Quer nenhuma. aumentar o ticket médio? Ticket médio, invista na equipe. Exatamente. Entendeu? Dani, vamos agora dar uma pausa para os comerciais e já a gente volta e vamos botar em prática, né? Trazer umas dicas práticas para as nossas empresárias que estão lá do outro lado, que está assim, e as dicas? Calma, pega o lápis e o caderninho que a gente volta já. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira.
O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Maravilhosas, estamos de volta e agora vai ser o melhor do nosso programa, aquele momento que vocês ficam aí esperando, são as nossas dicas de ouro e a dica da semana vai ser com ela, a nossa querida Daniele. Dani, me diga aí, qual é o conselho que você daria para nossa empresária, empreendedora que está em casa nos assistindo, né, para quem deseja começar a empreender na área da gastronomia? Primeiramente, ame muito. É muito bom você fazer aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, porque ele se torna prazeroso. Não é fardo, não é cansaço, é descoberta, é desafio. Primeiro, sonhe. Acredite que você é capaz. Todas somos capazes. Só precisamos, às vezes, ser qualificadas. Se qualificar, buscar um conhecimento. Mas se dedique ao sonho. Não deixem o sonho morrer. Você consegue. Todas nós conseguimos. Verdade. Eu estou aqui admirando aqui você. Essa sua reposição aí em cima tá tão bonita, essa sua terceira peça. Pois é, essa aqui foi minha amiga Érica. Belíssimo, viu? Lá é da Capricho Modas? Capricho Modas, Campina Grande. Arrasa, as mulheres de Campina. Total. As mulheres de Campina arrasam, viu? E hoje nós estamos todas vestidas da Capricho Modas, dos pés à cabeça. Exatamente. Gostaria de também dar um abraço especial lá para o salão da Sara Ramos. É as meninas que fazem toda a nossa produção. Beijo para vocês, meninas, vocês arrasam. Mas voltando aqui, né, para a nossa conversa, me diga uma coisa. Outro ponto que chama muito a atenção, Dani,
Para você, estar no meio dessas redes de apoio, estar envolvida, estar de dentro nessas redes de apoio, é importante? Extremamente. Olha, a gente precisa umas às outras. A gente precisa quebrar o tabu de que mulher é concorrente de mulher. Verdade. Pelo contrário, não existe. Gente, o sol nasceu para todos de igual para igual. Não tem um sol mais meu, mais... Não. Então, nós temos que nos unir, nós temos que nos fortalecer, temos que nos construir como ser humano, entendendo que somos corrente uma das outras. Principalmente, eu digo, mulheres, porque a relação entre mulheres, ela sempre foi construída de que seria umas concorrentes das outras, Verdade. né? Ainda brincava se dizendo, fulana se veste para a outra, né? Porque a outra vai falar, né? Se vestimos para a gente, temos que ser únicas, temos que ser nós mesmos, né? Então, eu acho que a gente precisa passar para a outra a nossa essência. Sim. E a gente entender que somos apenas diferentes, porque Deus fez cada um único. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós nos completamos, por isso somos irmãos perante a Ele. Então, eu acho que essa conexão, essa troca de informação, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, ela é rica, porque a gente vê que não é só a gente que passa por algumas situações. E, às vezes, uma passa e resolveu de um jeito que a gente nem pensou de resolver. Falo de alguma situação mais delicada. Assim mesmo como a gente precisa, às vezes, passar uma alegria muito grande que a gente teve, um prazer que a gente alcança. Eu acho que esse é o momento da gente viver, se conectar. Verdade. A tecnologia ela é excelente, mas hoje ela distancia as pessoas. Então, a gente precisa dessas conexões. E o meu propósito de entrar foi exatamente esse, voltar a me conectar com Campina Grande, voltar a fazer parte da sociedade e realmente trocar experiências, porque o conhecimento foi feito para ser passado. É verdade, Dani, perfeito, extraordinário, viu? Dani, me diga uma coisa, e temos aí proposta, temos planos para Chevus aqui em João Pessoa? Temos, a gente tem os planos para trazer a Chevu para João Pessoa, isso já era um sonho muito antigo. Ele ainda existe, ele está no papel por enquanto, mas a gente precisa estruturar totalmente o café em Campina Grande, inaugurar o museu, né? E em breve, quem sabe, gente? Em breve, Chevu Praia, Chevu João Pessoa, Chevu Café, em breve. Tomara que 2026 a gente já comece aqui com o pé direito, com a Chevu aqui. Quem sabe? Aquecendo o nosso coração, os nossos relacionamentos, né? Com certeza. Dani, agora mais uma pergunta, certo? Que essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Como foi para você, Dani, a experiência do Conecta esse final de semana? O Conecta Experiência. Eu vou falar, eu falei brincando assim no final, me pegaram de surpresa, mas assim, não pensei que fosse conseguir ir, não pensei que fosse capaz de ir, porque a gente é muito apegado aos negócios, somos, né? Temos que desprender, e isso é prova de que a gente pode. No dia que foi lançada a viagem, gente, vocês não têm noção. Quando foi anunciada a viagem, eu fui a primeira que disse, já tô dentro. Fui a primeira que falei, sem pensar, sem calcular, sem ver final de semana, nada. E aí eu disse, temos que ir para essa viagem. É um momento, primeiro, só tinha mulheres. Segundo, é libertador. Éramos 4 casadas e as outras solteiras. Fizemos uma noite do pijama. Gente, adulto, aonde que a gente vai pensar nisso? Então, assim, foi algo que... Eu digo que tem o antes e o depois da viagem. E passei uma sexta-feira, nós saímos de manhã. Aonde que eu pensaria de sair numa sexta-feira, deixar o café e ir. Então, assim, nós fomos próximos, mas um lugar diferente, onde a gente se curtiu, se conheceu, se conectou. Fazer como diz, mulher se desentende, fala mais alto do que a outra, daqui a pouco ela fala, não, a amiga está estressada, calma, toma um vinho, toma... Então, assim, foi um momento maravilhoso de repor as energias, inexplicáveis. E assim, diz, Ana, veio no momento certo, não foi? Veio no momento certo. Verdade. E você, qual o conselho que você daria para essas mulheres que dizem que não tem tempo, que isso não é gasto, né? E diga aí, qual o conselho que você dá para essas mulheres, Dani? Olhem para o espelho, olhe você naquele espelho, imagine que você precisa ter o seu momento.
E eu escutei uma frase há uns meses atrás dizendo assim, o seu momento, ele é inegociável, ele não tem valor. Não existe, é imensurável aquilo que você vai sentir, ninguém vai sentir por você. Verdade. Então, são coisas que você precisa investir na sua saúde física, mental, espiritual. Você como mãe, você como esposa, você como empresária, você como namorada, você como só você. Então, são momentos únicos e que ninguém vai poder fazer por você que não seja você. Então, a partir do momento que você consegue haver isso como você em primeiro lugar, que é para o seu bem e que automaticamente fará bem para os demais que vivem à sua volta, você vai entender que isso é um investimento. Não pode perder oportunidades. Gente, a gente já saiu de lá. Como é, Dani, que você falou? 2 em 2 meses. Sim. 2 em 2 meses. Olha, onde é que eu vou ter tempo e cabeça para estar fazendo um evento como esse a cada 2 meses? Me digam, gente, me digam. A gente arruma de 2 em 2 meses, a gente... Mas não precisa ser para longe, gente. Pode ser para perto, pode assim distrair. E viajamos aqui na nossa terra, na nossa Paraíba, viu? Dani, vamos fazer agora apenas um bate e volta bem rapidinho, certo? Deus. Acima de tudo e de todos. Família. O mais precioso que Deus nos deu. Conexão. Eternamente conectada com tudo. Network. Importante. É isso aí. Então, gente, hoje foi o nosso bate-papo, né, com essa maravilhosa. Agradeço a você, Dani. Eu que agradeço. Por você ter vindo, ter aceitado, ter dado o seu sim para estar inspirando tantas mulheres, como você me inspirou desde o início, né? Então, assim, gente, obrigada a você que também está aí em casa, nos assistindo. Fica ligado, porque semana que vem o nosso programa vai vir assim, maravilhoso. Vai estar indo ao ar, né, na verdade. Então, Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês, quando forem a Campina Grande, não deixem de conhecer a Chevu, tá, gente? Com certeza. A Chevu estará sempre aberta, com portas abertas, tanto a Casa Chevu como a Chevu Café, na unidade do HELP, na unidade do MAC, no centro da cidade. Sintam-se em casa, como o nome já diz, e estejam sempre lá quando precisar e podem contar comigo por que precisar. Então fica conosco, acompanha, vai lá, curte todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e vem semana que vem que estaremos aqui, terça-feira às 3 horas.